Bom, gente, nós iremos reiniciar o setor 133, onde nós havíamos parado na última aula. Nós estamos no caderno 3, a parte de compostos orgânicos oxigenados 3, página 398, ok? Então vamos lá. Bom, gente, a primeira questão aqui desse módulo, onde nós havíamos parado, trata do seguinte assunto: ácido carboxílico e álcool, tá? Então ele diz o seguinte: o vinho, quando se oxida, pode originar o vinagre. Nesse processo, o álcool, com essa fórmula C2H6O, presente no vinho, reage com o oxigênio do ar, originando o ácido acético. Isso é uma oxidação, depois lá na frente nós iremos ver. O ácido acético é um dos principais componentes do vinagre. Ele pede a fórmula estrutural e o nome oficial do álcool e dos ácidos formados. Eu vou tentar fazer com o mouse aqui, tá? Então nós vamos tentar fazer essa estrutura aqui. Vamos lá. A primeira estrutura diz o seguinte: é um álcool, tá? Um álcool. Então esse álcool aqui tem essa fórmula: H3C, CH2, OH. Se a gente contar, C2H6O, pode contar que tem 3 aqui, 2 aqui e 6. 2 carbonos e um oxigênio. Nome oficial desse álcool, etanol. Ok? Já do ácido acético, que também tem 2 carbonos, só que ele tem 2 oxigênios a mais que o álcool. Então nós teríamos H3C, C dupla O, OH. Isso é um ácido carboxílico. O nome oficial dele é ácido etanoico. Ácido etanoico. O ácido etanoico, a gente sabe que é o ácido acético. Nossa. O ácido acético, tá? Eu estou escrevendo com o mouse aqui, fica uma doideira, né? Ácido acético. Ok? Então, partimos para a próxima questão. Então, você tem o etanol, que é um álcool primário, e você tem o ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, vulgarmente conhecido como ácido acético. Tá certo? Segunda questão. Questão da PUC do Rio. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bem interessante essa questão, simples, mas interessante. A substância representada a seguir tem um aroma agradável e é encontrada em algumas flores, como gardênia e jasmim. De acordo com as regras da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ele quer a nomenclatura dessa substância. Bom, de cara você já sabe que é um éster, né? Por que eu sei que é um éster? Porque eu tenho oxigênio aqui, 2 oxigênios, e eu continuo com carbono aqui, continuo com carbono aqui, e continuo com carbono aqui. Aqui também é carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, tá? Então, esse carbono, em especial esse carbono que está ligado, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Esse carbono que está ligado a 2 oxigênios, tá? Ele é o nosso carbono OAto. Esse carbono aqui que está ligado a um oxigênio é a terminação ila. Como são 2 carbonos, eu tenho um aqui e outro aqui. Olha lá, um carbono aqui e outro carbono aqui, ó. Tá? Etanoato de benzila. Esse é o radical benzil, ó, porque tem esse carbono aqui em cima. Então, radical benzil. A resposta correta seria a resposta B. A resposta correta seria a resposta B. Então, seria essa daqui.
Etanoato de benzila. Et porque tem 2 carbonos. Benzila porque tem o fenil ligado a um carbono, né? Olha lá. O fenil ligado a um carbono, aqui eu tenho um carbono, então seria o benzilo. Etanoato de benzila. Correto? Tá aí. Alternativa bola. É um éster, né? Terceira questão do Instituto Federal do Tocantins. Também uma questão bacana que fala a respeito de éster. Ele fala assim: os ésteres são utilizados na indústria alimentícia para imitar o gosto e o cheiro característico de frutas. Já na natureza, são encontrados em essências de frutas, óleos, gorduras e ceras, como a cera de abelha, por exemplo. A reação da esterificação entre o ácido propanóico, com 3 átomos de carbono, e o etanol, que é um álcool, resulta no seguinte produto representado. Então aqui eu tenho 1 carbono, aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho 3 carbonos. Aquilo que eu falei para vocês. O lado que tem os 2 oxigênios ligados é o átomo. O lado que só tem um oxigênio ligado a carbono, terminação ila. Como são 3 carbonos desse lado e um desse, 2 desse lado, ficaria propanoato de etila. Propanoato de etila. Olha lá. Então, desse lado aqui, ó, que tem 3 carbonos, o átomo. O lado que só tem um carbono ligado ao oxigênio, aqui eu tenho um carbono ligado a 2 oxigênios desse lado. Então, o lado que eu tenho carbono ligado a 2 oxigênios, o átomo. O lado que eu tenho um carbono ligado ao oxigênio, ila. Propanoato, são 3 carbonos, de etila. Alternativa A. Alternativa A. Correto? Bom, a questão da CEDERJ do Rio de Janeiro, a 4ª questão, ele diz assim: a função orgânica é um conjunto de compostos que têm propriedades químicas semelhantes. Dentro de cada função, a nomenclatura dos compostos segue regras aceitas internacionalmente pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Em conformidade com essas exigências, o nome oficial dessa substância. Então, o primeiro passo que você tem que fazer aqui é abrir a substância, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui com o mouse, se não ficar muito bom, não, mas vai dar para entender. H3C, CH2, aí tem outro C aqui, que é esse, né? C, tem 2 CH3, CH3, e outro CH3 embaixo, continua, eu vou ligar um C e um H, esse H pode ser em cima ou embaixo, ligado a CH3, eu puxo C dupla OH. Bom, eu sei que isso daqui, só de ver, eu sei que isso daqui é um ácido carboxílico. Por quê? Ó, função carboxila. Então, ácido carboxílico. Tá? Aí eu vou começar a contar esse ácido aqui. Deixa eu apagar ali. Esse ácido aqui, eu vou começar a contar por aqui, ó. Por esse carbono aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui é a cadeia principal. Tá? Então, 1 no grupo funcional. 1, 2. Então, eu tenho 2 metil. Aqui é o radical metil. Aqui também eu tenho metil. E aqui eu tenho metil. Então, eu tenho 2, 3, 3, trimetil,
ácido pentanóico ou ácido 2,3,3-trimetilpentanoico. Então a alternativa aqui também é bola. Tranquilo, hein, gente? Tranquilo. Alternativa bola. O negócio, o segredo desse exercício é abrir essa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui você tem que abrir, tá? Se não tiver muita experiência, abra do jeito que ficou aqui em cima, tem que ficar embaixo. Fica mais fácil para contar os carbonos, né? Então, esse grupo funcional aqui, esse grupo funcional aqui. Esse CH é esse CH aqui com CH3 pendurado, olha lá. Esse carbono ele tem dois CH3, tá aí. Depois eu tenho um CH2 e o CH3 por último, ok? Então tá aí. Alternativa bola. Bom, gente, eu já deixei a molécula pronta aqui com o mouse e é uma questão interessante essa. Ele fala que a molécula de ácido sórbico, é essa molécula aqui, que é a mesma que essa daqui, tá? Só que aqui eu escrevi com o mouse. Aí ele diz assim: o ácido sórbico é um composto orgânico sólido pouco solúvel em água e representado pela estrutura química a seguir, que é essa daqui. E o sorbato de potássio, que é um derivado do ácido sórbico, um dos seus derivados são utilizados como conservantes na indústria de alimentos, porque inibe a formação de micro-organismos em derivados de leite, cremes, sucos de frutas, geleias, enlatados, pescados e embutidos, além de preservarem a cor vermelha nas carnes. Com base nessas informações e na análise da estrutura do ácido sórbico, é correto afirmar que, bom, se eu contar quantos carbonos tem no ácido sórbico, tá? Vamos pegar aqui. A gente vai ter aqui, ó, a fórmula vai ser C6, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. O2. Pois bem, ele fala que o sorbato de potássio é representado pela fórmula C6, H7O2K. Bom, a quantidade de carbono, vocês vão ver aí, quantidade de carbono está aqui. Então, a quantidade de carbono não vai alterar, é 6 mesmo. A quantidade de oxigênio também não. Só que se eu vier aqui e retirar esse hidrogênio, não estou conseguindo. Se eu retirar esse hidrogênio daqui e substituir esse hidrogênio por potássio, deixa eu ver, potássio aqui, eu vou diminuir a quantidade de hidrogênio. Então eu tiro aqui um hidrogênio, vamos ver se eu consigo, isso. Aqui vai para 7. Vai para 7. E aqui eu aumento um potássio. Então essa fórmula aqui está correta. Então a está correta, tá? Alternativa A. O restante já deu essa daqui para você ganhar tempo, né? Não preciso nem discutir o restante, tá certo? Então tá aí, ó. É um sal de ácido carboxílico, né? Cuja fórmula então, é verdadeira. Eu vou substituir esse H aqui pelo K. Aí eu tiro um H, vou diminuir aqui. O que era, passa a ser 7, era 8, passa a ser 7. Eu aumento o potássio no lugar. Tá bom? Então é isso aí. Bom, agora a gente vai passar para o módulo 9. E a gente, página 400, né? Do caderno 3, mesmo setor. Vamos dar uma adiantada, porque esse setor aqui é o que a gente precisa dar uma reforçada, tá? Os compostos nitrogenados, que a gente vai entrar agora, e os aletos, que são os elementos da família 7A. São funções aí que vocês vão ver que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Tem algumas moléculas muito polêmicas para o momento,
Tá certo? Então vamos lá. As funções nitrogenadas aí que a gente vai pegar são aquelas funções que têm nitrogênio na sua estrutura. A primeira função que a gente vai ver são as aminas. As aminas, elas podem ser classificadas. Quando elas tiverem, a amina é o NH3, vem derivado de amônia, tá? Se eu substituir um dos hidrogênios pelo carbono, eu tenho uma amina primária. Se eu substituir os dois hidrogênios, são 3, né? Por 2 carbonos, eu tenho uma amina secundária. E se eu substituir todos os hidrogênios por carbono, olha lá, todos eu substituir por carbono, eu terei uma amina terciária. Então, primária, quando eu tenho só um carbono ligado ao grupo NH3, passa a ser NH2. Quando eu tiver 2 carbonos ligados ao grupo NH3, vai ser NH, amina secundária. Quando eu ligar os 3 carbonos ao nitrogênio, aí você vai ver que não tem hidrogênio nenhum. É uma amina terciária. Então a amina pode ser classificada em primária, quando eu tenho um carbono ligado a ela. Secundária, 2 carbonos ligados ao nitrogênio. E terciária, 3 carbonos ligados ao nitrogênio. Correto? Essa é a classificação das aminas. Nomenclatura de uma amina. Facílimo, facílimo, facílimo. Você tem 2 maneiras. Você pode pegar aqui, ó, o radical etilamina. Isso é uma amina primária, porque só tem um carbono ligado. Poderia ser etilamina ou etanamina. Normalmente a gente usa etilamina, tá? Normalmente. O radical. Nesse caso aqui, eu tenho um radical etil e tenho um radical metil. Então, por ordem alfabética, o E vem primeiro que o E, M. Então, metil, etil, metilamina. Etilmetilamina, tá? Eu posso também colocar na amina o grupamento amino. Então, no segundo carbono, primeiro, segundo carbono, eu tenho amina. Como ela é cheia de radicais, eu coloco a terminação amino. Então, no segundo carbono, então, primeiro, grupo funcional, né? Primeiro, carbono. Segundo, tem o grupo funcional sempre próximo da extremidade. 2 amino, 4 fenil. Então, o fenil aqui no carbono 4 da cadeia principal. A cadeia principal é essa daqui, ó. Essa é a cadeia principal. Então começa daqui para lá, tá? Aí, ó. Aqui é o carbono 1. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o carbono 6. Tá? Então começa necessariamente da esquerda para a direita, por causa do grupo funcional. Tá? Então ficaria com esse nome aqui: 2 amino, 4 fenil, 2, 3 dimetilhexano. Dimetil, um metil aqui, outro metil aqui. Agora, 1,4-diamino é uma diamina vicinal, vizinha, né? Poderia para diamino benzeno, posição para 1,4 ou 1,4-diamino benzeno. Essa seria o nome com terminação O também, que poderia, que normalmente não é oficial, normalmente é comercial, tá certo? Beleza? Partindo para as amidas, também extremamente fáceis, tá? Eu tenho a amida primária, aqui é o radical acila. O que é acila? Vem do ácido carboxílico. Tiro o OH do ácido carboxílico e coloco o NH2, ó. Ó a acila aqui, ó. Ó a acila aqui. Então, tira o OH do ácido carboxílico e junto.
Então aqui, quando ele tem só essa estrutura aqui, é uma amida primária. Quando o N estiver ligado a 2 carbonos, secundária, a 3 carbonos, terciária. Então, ó, vai depender de quem estiver ligado ao N. Se ele estiver ligado a um carbono só, nesse caso aqui só esse carbono, aqui eu tenho 2 carbonos e aqui 3 carbonos. Tá? Então, isso é amida. É só lembrar do grupo carboxila, né? O grupo carboxila está aqui, ó. O grupo carboxila está aqui. Você tira o OH do grupo carboxila e coloca um NH2 no lugar. Virou uma amida. Nome da amida. Fácil. Você começa a contar do grupo funcional para frente. Então, daqui para cá. Então, aqui é o segundo carbono. Etan, et, 2 carbonos. An, que é saturado. Olha lá. Só tem simples ligações entre átomos de carbono, então é an. Né? Amida. Então, etanamida. Olha esse outro aqui. Começa a contar daqui para cá. Então, 1, 2, 3, 4. E no terceiro carbono, que é esse daqui, eu tenho um radical metil. Então, ficaria 3-metil. Olha lá. 3-metil, por causa da ramificação. But, 4 carbonos, an, saturado, amida. Certo? Esse outro aqui, fenil, que é esse grupamento aqui. Esse é o fenil. E esse restante aqui é amida. É amida. Fenilamida. Correto? Aqui alguns exemplos. Normal metil é o nome comercial. 3-metilbutanamida. Então aqui, ó, esse N aqui, normal metil, é esse, ó. Tá? Aí você conta. 1, 2, 3. Aí, terceiro carbono, 3-metil. Então começa aqui, ó. 1, 2, 3. 3-metilbutanamida. Butano por quê? Porque tem 4 na cadeia principal. Pode contar aqui que tem 4 carbonos, ó. Certo? E o outro exemplo embaixo também. Normal etil. Mas aonde que tem o normal etil? Tá aqui. Normal metil, então a ordem alfabética, né? N, normal metil, normal etil. 4 etil, começa a contar daqui para lá. Olha o etil aqui. Hexanamida. Hex porque são 6. Correto? O próximo. Outro grupo funcional que tem nitrogênio são as nitrilas. Nitrilas são derivados do ácido carboxílico. Eu posso ter um radical normal aqui, né? As radicais alquilas e pode ter os radicais arila. O que são os radicais arila, professor? Arila é benzil e fenil, são radicais aromáticos, ou naftil, né? Ou furelil, o que você quiser, desde que seja aromático é uma arila. E radical comum, alquila, tá? Então ele pode ser considerado assim, né? Assim. Ou assim ou assim, ó. Eu posso demonstrar as triplas ligações, né? Igual aqui. Ou posso fazer condensado, que é o que engana o aluno. Normalmente vestibular vem assim. Aqui, ó. É dado o nome do hidrocarboneto correspondente à terminação nitrila. Então, um carbono só. Met, nitrila. Met, metanonitrila. Etano, olha lá, etanonitrila. Propano-nitrila, tá? Isso daqui é o oficial. A nomenclatura usual ou técnica ficaria assim, ó.
cianeto, o que tem o CN, cianeto de metila. Aí fica o radical metil desse lado aqui, ó. Cianeto de metila. É a mesma coisa aqui, ó. O radical cianeto, cianeto de etila, 2 carbonos aqui, então tem duas nomenclaturas. A oficial ficaria propano nitrilo, esse daqui, propano nitrilo. Na técnica, você separa o CN, olha lá, joga o CN para fora. Esse ficaria cianeto, que é esse carinha aqui, cianeto de etila. Esse, cianeto de metila. O nome oficial, etano nitrilo. Esse, propano nitrilo. Tá? Então tá aí. Acrilonitrila, só uma curiosidade aqui, é aquela lã artificial, né? A gente usa para fazer poliacrílico, né? É uma lã artificial para fazer roupa de inverno, né? Tem nos edredons, tal. A gente acrilonitrila, tá? Aquele tecido macio. Bom, agora a gente vai entrar num derivado de ácido nítrico, também nitrogenado. São os ácidos derivados, são ácidos. O ácido nítrico é um ácido muito usado no dia a dia, é usado para, a gente fala que é um intermediário químico, ele faz nitrocomposto na parte orgânica, ele é utilizado na parte inorgânica quando você trabalha com metais, principalmente cobre, né? Então ele tem uma aplicação muito grande, o ácido nítrico, ele faz parte do dia a dia. Tá? Componentes eletrônicos, você usa ácido nítrico, etc, etc. O ácido nítrico tem essa estrutura aqui, ó, de ligação, tá? Tem uma dativa aqui que vocês estão vendo, né? Depois a gente vai estudar quando chegar em ligação covalente. E tem um compartilhamento porque não existe metal nessa estrutura. Aí eu vou substituir, eu vou fazer uma substituição aqui, ó. Vou tirar esse H, tá? E vou tirar esse O aqui. Tá certo? Vai ficar NO2. Ele vai virar um nitro composto aqui, ó. NO2. Então, onde tinha esse OH, eu coloco um radical. Metil, etil, propil. Ou uma arila, né? Benzil, fenil, né? Ou uma alquila ou uma arila. O grupo vira o grupo funcional NO2, né? Olha lá, ó. NO2. É o nitro. Nitro derivado, tá? Ou nitro composto. Para dar nome, ficaria nitrometano. Aqui, 2-nitropentano. Então, com um primeiro e segundo carbono. Começa a contar próximo ao grupo funcional. Extremidade próxima ao grupo funcional. Então, 1, 2. 2-nitro, porque é o segundo carbono aqui. 2-nitropentano. Esse outro caso aqui, eu começo a contar por onde? Começo a contar por aqui, ou por aqui, ou por aqui, tá? Sempre próximo da região que tem mais pontas, mais extremidades. Então, vamos começar por aqui. Ficaria aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. 2,4,6 trinitro, 3NO, trinitrotolueno. Metilbenzeno, que é esse cara aqui, ó, isso aqui chama metilbenzeno, ele também é conhecido como tolueno, por isso que chama de TNT, é o nome comercial do explosivo, né? Olha esse outro caso aqui, ácido pícrico, é o trinitrofenol. Vocês sabem que todo OH ligado diretamente ao anel aromático não é álcool, é um fenol. Então ele tem, vamos contar aqui do grupo funcional. Então aqui é 2, 3, 4, 5, 6. Então ele ficaria 2,4,6 trinitrofenol.
tá? Trinito, também conhecido como ácido pícrico. E por último, para a gente terminar, os aletos. Aleto orgânico. O que é um aleto orgânico? É a turma da 7A. Ficou claro que a Brahma invadiu, né? Olha lá, ficou claro que a Brahma invadiu. É flúor, cloro, bromo e iodo. Ele forma os compostos halogenados, ou aleto orgânico. Por exemplo, esse daqui, cloreto de metila, ou cloro, metano. Esse outro aqui, iodeto de etila, ou iodo etano, tá certo? Vou pegar lá, nomenclatura da IUPAC, 2-bromo, porque está no segundo carbono, olha lá, 2-bromo, propano, cadeia principal 3, carbono. Esse outro aqui, ó, começa a contar ou daqui ou daqui. Daqui, por quê? Por causa... Mas os dois são da 7A, mas eu uso o quê? Ordem alfabética. Então, 2 no segundo carbono, bromo, 3 iodo, ordem alfabética. Ó, B vem primeiro que o I. Butano. Tá? Nesse outro caso aqui, ordem alfabética. 1 bromo, 2 fluorbenzeno, ou orto, bromo, fluorbenzeno. Posição orto é 1, 2. A gente já viu. Ok? Nomenclatura usual. Em vez de você usar aquela nomenclatura lá com ano, você põe ila. Cloreto de metila. Iodeto de iso. A posição iso, ó. O iodo na posição iso do meio. Iodeto de isopentila. Brometo de fenila. O CHCl3 clorofórmio. O CHI3 iodoforme. E o CHBr3 bromoforme. No caso aqui o CFC, né? 2 dicloro, difluor, ordem alfabética, metano, porque é um carbono só. E tem essa substância aqui, ó, dicloro, difenil, tricloroetano. Olha o tricloroetano aqui. Tá? 2 carbonos, tricloroetano. É o DDT. É um defensivo agrícola muito utilizado, foi muito utilizado aí, né? Só que hoje nem tanto no plantio de arroz. Hoje em dia nem tanto, porque isso daqui é um organoclorado e ele fica com resíduo, deixa resíduo no meio ambiente. Ok? Bom, eu aproveito para mostrar duas moléculas que poderão aparecer no Enem desse ano. Tá? Não sei se você já deve ter visto na televisão, tem aparecido muito. Essas moléculas aqui são utilizadas para dor, como antimalárico, né? Pessoa que tem dor aí intensa, toma, né? Tem médico que receita isso. Então, as moléculas muito faladas na atualidade. Essa daqui é a cloroquina. Então, eu tenho uma amina terciária, uma amina secundária, uma amina aromática e um aleto orgânico. Olha o cloro aqui. Isso é por isso que chama cloroquina, tá? E essa daqui? Essa daqui eu tenho um cloro, igualzinho a essa, tenho uma amina secundária aromática, tenho uma amina de cadeia aberta alifática secundária e tenho uma amina terciária. E tem o grupo hidroxi. Então, se ele tem o grupo hidroxi, né, hidroxicloroquina, e essa simplesmente a de cima, essa daqui, cloroquina. Então, eu tenho cloroquina e hidroxicloroquina, tá? São duas moléculas aí que certeza que deve aparecer nos vestibulares aí. Então, essa molécula aqui, ela tem função álcool, função amina terciária, amina secundária, amina aromática e aleto orgânico. Aleto orgânico, amina aromática, amina secundária e amina terciária. Tá certo? A única coisa que difere essa dessa
é que essa é mais solúvel em água por causa desse OH aqui, tá? Então ela traz menos prejuízo para as pessoas que essa daqui, ó. Essa é hidroxicloroquina, essa é só cloroquina. Beleza? Só para ilustrar, mas fiquem espertos aí porque, ó, esse ano pode aparecer essas moléculas aí, ok? Então tá aí. Vamos lá para os exercícios então. Primeira questão aqui do módulo 9, ele fala o seguinte, ele fala que é uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, que em 1851, um crime ocorrido na alta sociedade belga foi considerado o primeiro caso de química forense. O conde e a condessa de Beaucarmé, assassinaram o irmão da condessa, mas o casal dizia que o rapaz havia infartado durante um jantar. Um químico provou haver uma grande quantidade de nicotina na garganta da vítima, constatando assim que havia ocorrido um envenenamento com extrato de folha de tabaco, né? Eles devem ter feito alguma coisa ali, pegou a folha pura de tabaco, deve ter moído e deve ter aquecido isso daí com água, fervido, feito um chá, deixado evaporar e devia ter noção de química para fazer isso daí. E recolhido só a nicotina. Bom, sobre a nicotina são feitas as seguintes afirmações. Contém 2 heterocíclicos. Correto. É uma cadeia fechada, cíclica, porém heterogênea. Aqui e aqui. Essa é aromática e essa é não aromática. Mas é um hétero porque é diferente. Homo, iguais. Então, heterocíclica, tem um nitrogênio diferente aqui, então verdadeiro. Segundo, apresenta amina terciária na sua estrutura. Sim, aqui ó, isso daqui é uma amina terciária, porque aqui é carbono, carbono e carbono. Sim, tem sim. Apresenta a fórmula molecular C10H14N2. Bom, N2 está aqui, C10, então vamos contar. Vamos mudar a cor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correto. H14, 3. Vamos pegar uma outra cor. 3. Com 2, 5. Com 2, 7. Com 2, 9. Com 1, 10. Aqui não tem. 12, 13, 14. Aqui não tem. Aqui 1, 2, 3. Espera aí, vamos ver. Novamente. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 1, 14, certo? Então as 3 estão corretas. Alternativa E. As 3 estão corretas. Ok? As 3 estão corretas aí. Alternativa E. A segunda questão é uma questão bacana, hein? Da Universidade Estadual do Ceará. Ele diz o seguinte, olha, em 2015, a dengue aumentou no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, no período de 4 de janeiro a 18 de abril de 2015, foram registrados 745.957 casos notificados de dengue no país. Fora os que não foram notificados, deve ter sido mais de 1 milhão, né? A região sudeste teve o maior número de casos notificados, 489.636 casos, 65,6% em relação ao total do país, seguida da região nordeste, 97.591 casos, 13,1%. A forma mais grave da enfermidade pode ser mortal,
Nesse período, teve a confirmação de 229 óbitos, o que representa um aumento de 45% em comparação ao mesmo período de 2014. São recomendados contra a Aedes aegypti repelente com base no composto químico que apresenta a fórmula a seguir abaixo. Pela nomenclatura IUPAC, o nome correto desse composto então ele quer o nome correto desse composto aí, tá? Então vamos marcar. Isso é uma amida secundária. Então você tem aqui, ó, e tem aqui, ó. Olha o grupamento amida aqui, ó. Ó, isso é amida, tá? Então esse O, aqui tem um carbono e aqui tem um N. Então ficaria, aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho outro carbono. Aqui outro carbono, outro carbono. Então eu tenho etil. Como é cadeia reta, normal, dietil. Dietil. Depois eu tenho 3-metil. Olha o metil aqui. Benzaamida. Então, alternativa D. Benzamida. Estranho, né? Mas esse é o repelente. Estranho o nome. O 3-metilbenzamida. Porque conta aqui, né, gente, ó. Se a gente pegar aqui, vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Né? Próximo aqui, o radical. Tirar daqui. Então, para você ver melhor, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Então, você tem um radical metil no 3 aqui, ó. Olha o 3 aqui. Tá? Então, a questão 2 seria a D de dado. Precisa tomar cuidado porque aquele é uma amida terciária, hein? Amida terciária. Tá? Questão do Instituto Federal do Tocantins. A questão 3. Bom, aqui é um cianeto, né? É um nitrilo. Tá certo? Já pegou lá. Cuidado porque isso aqui vem, você viu que vem disfarçado. Esse composto aqui é muito utilizado na fabricação de acrílico. Por exemplo, as lãs sintéticas denominadas Orlon. Tem muita gente que tem roupa de lã sintética aí, né? Esses fios sintéticos que você compra, novelo de linha de lã, tudo sintético, a grande maioria. As lãs sintéticas são apropriadas para a confecção de agasalhos, principalmente edredom, né? E cobertores. Sobre esse composto, é correto afirmar que ele pertence à função amina? Não, não é amina. Isso aqui é um nitrilo. Apresenta cadeia heterogênea insaturada? Apresenta heterogênea não, insaturada sim. Por quê? Porque para ser heterogênea teria que ter um heteroátomo entre carbonos aqui. Não tem, então não pode ser. Insaturada ela é. Apresenta um carbono assimétrico? Não, não tem. O que é um carbono assimétrico? É que tem quatro ligantes diferentes quando a gente for estudar lá em isomeria ótica. Apresenta isomeria geométrica? Também não, porque eu tenho 2 hidrogênios iguais, então não tem isomeria cis-trans. A D também passa batido. E a E apresenta o grupo funcional nitrila ou cianeto. Nitrilo cianeto, olha ele aqui, ó. Tá? É esse daqui, ó. Esse é nitrila ou cianeto. Tá certo? Tá aí. Então, a alternativa correta seria a E. Tudo bem? A quarta questão da UESP. Essa é interessante. Vou tentar escrever com o mouse aqui. Eu tenho as seguintes aminas. Etilamina. Vamos tentar fazer etilamina aqui. Vamos ver se a gente consegue. Etilamina. Então, etil seria isso. H3C, CH2, NH2. É uma amina primária. É essa daqui. Dimetilamina. Dimetil. Eu tenho um metil aqui. Eu tenho uma
um nitrogênio aqui. E tenho outro metil aqui. Então, isso é a dimetilamina. Trimetilamina. Trimetil. Então, eu tenho nitrogênio aqui. Eu vou fazer de outra cor o metil. Vou colocar um NH2 aqui. Desculpa. Vou colocar um carbono aqui, ó. Vou colocar um carbono aqui, H3C. Vou colocar outro carbono aqui. E vou colocar outro carbono aqui. É uma amina terciária. Trimetilamina. E, por último, metilfenilamina. Vamos pôr um nitrogênio no meio. Aí vamos escrever aqui. Fenil, né? Nossa, que feio. Vamos apagar. Apagar aqui. Que é duro escrever com o mouse. Vamos ver se eu consigo aqui. Fazer isso. Eu tô apanhando, viu, gente? Ó. Fazer aqui. Fazer um anel aromático aqui. Para dar o fenil. Vai ficar muito bonito não, mas... E aqui a gente vai colocar um H. Então ele fala metil, que é esse. Fenil, que é esse. Amina, que é a do meio. Tá? Quantas secundárias? Bom, essa daqui é secundária. A dimetilamina. Essa é secundária, que é a metilfenilamina. Essa é terciária e essa é primária. Então, alternativa D, duas aminas secundárias. Certo? Duas aminas secundárias aí. Tudo bem? Então vamos para a quinta. A figura a seguir representa uma molécula importante na fabricação, né? Síntese e a fabricação da vitamina B9, que é o ácido fólico, realizada pelas bactérias intestinais. Com relação a essa molécula, afirma-se que, então vamos aqui, deixa eu marcar aqui. É um composto de função mista que apresenta uma função aldeído. Não, gente, isso daqui é ácido carboxílico, tá? Isso daqui seria basicamente isso, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar lá. Isso daqui é C-O-OH. É isso daqui. Ácido carboxílico. E isso daqui é uma amina primária. Ele fala que é um misto que representa uma função aldeído. Não, a primeira está errada. A segunda, o nome é ácido para, posição para é posição 1, 4, paramino benzoico. Verdadeiro. Posição 1 aqui em cima e 4. Então, a 2 passa. 2 está certo. A 3. Apresenta um anel aromático com função amina e ácido carboxílico. Sim, isso daqui é um anel aromático. Ó. Tá? Olha lá, dupla alternadas por simples. Apresenta uma função nitrila. Não. Então, a 2 e a 3 estão corretas. Apenas 2 e 3. Alternativa bola. É uma questão da Unital, uma questão fácil, mas requer uma certa atenção, né? Mas é uma questão tranquila, fácil. Beleza?